Pimenta Pod é um oferecimento de Pessoal Saúde, Real Cestas. Eu faço a diferença, adote um cidadão. Mercury Hotel, Ibis Budget, Xi Filmes, Dr. Amaury Mendes, Notícias Municipais, Aventuração, Pimenta News Press. Olá, estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod, nesse janeirão de Deus, início de 2026. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje a gente quer falar um pouco sobre saúde. O projeto Glicovida é de suma importância porque ele não só orienta, mas ele determina algumas diretrizes que você deve ter para a sua vida. E principalmente cuidado com uma doença silenciosa, mas que infelizmente ceifa ainda muitas vidas no Brasil, que é a diabetes. E comigo, a doutora Rosana Barnes. Acertei? Acertou. Gestora em saúde. Que prazer recebê-la. Muito obrigado pela sua visita. E eu espero que seja uma conversa bem produtiva, doutora. Sabe por quê? Eu fui exagerado quando eu disse que a diabetes é uma doença que mata silenciosamente e tem alto índice de morbidade hoje no Brasil? Não, você está corretíssimo. Hoje, estima-se que 870 milhões de pessoas têm diabetes no mundo, né? No mundo. No mundo. E no Brasil? Nós estamos em torno de 20 milhões já. 20 milhões de quase 300 milhões que nós somos hoje? Exatamente. Então, ele tem uma prevalência muito importante aqui no Sudeste. No mundo, ela está entre 8 e 12, mas no Sudeste, ela está em torno de 10%. Uma prevalência muito grande de uma doença. Mas, doutora, por que a diabetes ela é tão arraizada no nosso país? E uma outra pergunta em cima dessa pergunta, ela não tem idade, né? Ela não tem idade, mas o projeto trata só de diabetes tipo 2, né? Ela não trata da tipo 1, que é onde atinge as crianças, e nem a gestacional. Mas ela é muito importante porque com a idade ela fica mais frequente. Tanto é que é um dos fatores de risco é a idade. E quando você coloca numa população o risco para diabetes, são 8 perguntas, 5 são de estilo de vida. Por isso Quais que é tão são essas importante. perguntas, doutora? Primeira idade. Tá. Né? Então, assim, todo mundo, a partir dos 64 anos, ela entra no risco máximo. Os 4 pontos da pergunta, porque você vai somando pontos. A outra é a quantidade se você come legumes, frutas todo dia. O outro é se você faz exercícios físicos, né? Então, são perguntas de estilo de vida. Doutora, e somente eu estou preocupado. Das 3 que a senhora já falou, aí eu já estou... Então, e só tem uma sobre pressão arterial, sobre a disponibilidade familiar, que é muito importante, né? E se você já toma alguma medicação para diabetes. E isso é transformado num score, que vai determinar se uma em cada 100, você tem uma chance em 100 de ter diabetes, até uma em 2. Quer dizer, 50% de chance de você ter. Ela é hereditária? Ela tem um fator hereditário, mas esses, como tem estilo de vida, você pode ter familiar diabético e ter uma vida saudável, equilibrada e nunca desenvolver a doença. Entendi. Agora, a senhora entende, diante da experiência, da convivência que a senhora teve com essa doença no sentido profissional, que fatores podem agravar a questão da diabetes, como má alimentação, falta de exercício? Como é que isso funciona? Obesidade. Esses são os fatores que poderiam ser preveníveis, né? Porque a diabetes, hoje, ela foi considerada pela OMS como uma epidemia global. Né? Inclusive, eles fizeram um pacto para a diabetes, que até 2030, algumas metas têm que ser atingidas, tipo 80% de diagnóstico, todo mundo ter acesso ao tratamento. Né? Então, quer dizer, estão se mobilizando, porque o gasto mundial é muito grande, se despende muito dinheiro. No Brasil, cerca de 20% do gasto é em diabetes e suas complicações, né? Amputações,
infartos, doenças cardiovasculares. Então, realmente, hoje é uma grande preocupação de custo, de economia da saúde. Entendi. Eu gostaria de entrar mais profundamente no programa que a gente citou agora, o Glicovida, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Eu gostaria de saber da senhora, hoje como gestora, mas a senhora teve uma história na medicina. Sim. E eu acho que falar dessa história que a senhora tem não só agrega mais profundidade para o que nós estamos tratando, mas quem está nos assistindo entenderá que, opa, quem está falando é uma especialista. Porque a gente está identificando a senhora como gestora, mas uma gestora pode ser alguém teórico, certo, não necessariamente técnico. Mas a senhora me falou aqui em off agora que a senhora atuou como cirurgiã infantil, pediátrica, correto. Como que foi? Como que é essa história? Antes da gente poder entrar no... Porque eu acho que isso dá peso para o que nós estamos falando, porque não é qualquer pessoa que está falando, entendeu? Entendi. É uma pessoa que cuidou de pessoas, né? Certo. Profissionalmente. É só deixando claro, a minha formação é de cirurgia geral e cirurgia pediátrica, e fui pronto-socorrista por 30 anos. Fui linha de frente da Covid, né? Agora, a especialidade que cuida de diabetes é o endocrinologista, tá? Porém, como gestora, eu tenho que conhecer o que eu posso fazer para melhorar a população em geral, porque o interesse é que as pessoas sejam mais saudáveis, tenham menos doenças, tenham menos complicações, menos internações, o que é inclusive interessante para gasto público, gasto privado, né? Porque hoje o gasto com diabetes é muito grande, porque ele é uma doença que ele tem vários desfechos: infarto, amputação de perna, descompensação diabética, internação de UTI, infecções. Doutora, aí tem poucos, deve ter uns 15, 20 dias, um amigo meu precisou fazer a cirurgia e amputar uma das pernas por conta da diabetes. Olha a seriedade do que a gente está falando aqui, galera. Não é? E ele, assim, é uma doença silenciosa. E jovem. Doutora, jovem, porque eu me considero jovem, eu tenho 58 anos. É o colega ali. Depois que a gente faz 50, todo mundo é jovem, né? Mas eu fiquei muito interessado em trazer essa pauta justamente porque foi algo que eu citei no começo da nossa conversa. É uma doença que não tem idade. Não tem idade, mas ela se agrava e tem mais chance de acontecer com a idade, devido a toda esses enlatados, essas doenças ultraprocessadas, não ter atividade física. As pessoas parecem obesidade. As pessoas parecem estar mais propensas a diabetes agora do que a nossa geração, porque hoje você tem muito mais alimentos multiprocessados, que fala, né? Enlatados. Sim. O meu filho, se deixar, doutora, é que a minha esposa é uma mãe assim, tipo, super cuidadosa, então ela faz a refeição ali fresquinha para ele, mas se deixar, doutora, é bolacha, é Danone, sem citar marcas aqui, né? Leite lácteo, sei lá. Pode... Os lácteos, os lácteos. Mas a seriedade da diabetes é tão grande que vários meios de comunicação têm levado isso para as escolas, né? Essa discussão de uma alimentação mais saudável. Inclusive, uma grande marca de restaurante, conhecida no mundo inteiro, trocou, né, um dos alimentos que ele tinha ali no kit infantil por maçã. Maçã, verdade, né? Verdade. E esses exemplos, a senhora acha que são bons exemplos das empresas olharem para essa dificuldade que as pessoas têm de se alimentar e falar, não, vamos nós dar o primeiro passo? Não, com certeza. Eu acho que é uma doença importante. Desde que o Pacto Global foi fechado, eu acho que deveria ter um esforço de governamental, de empresários, para realmente fazer... As pessoas não têm consciência. E uma coisa interessante, o Brasil está entre os 10 que tem mais a incidência e a prevalência da diabetes. Tá? E nós somos, em número absoluto, um dos maiores. E um fato que nos entristece, quanto menor o poder aquisitivo, mais o índice entre a população. Por quê? Alimentam-se mal,
Uma mãe que não tem dinheiro para comprar comida, vai comprar pacote de bolacha. É. Que na época que eu falava isso, eu falava que custava R$1. Agora nem isso custa bem mais, né? Mas ela tem. Se ela não tem dinheiro, o que eu vou dar para o meu filho para ele se satisfazer? Né? Então, isso é uma das coisas. E a falta de acesso. Né? A falta de acesso à saúde. E nesse Pacto Global... É um problema endêmico, né? É uma epidemia mesmo. Dentro desse pacto está entre que todas as pessoas tenham acesso ao tratamento. E no diabetes tipo 1, que nós não tratamos no trabalho, que ele tenha controle glicêmico, ferramentas para esse controle glicêmico e para ter a insulina. Aí, doutora, a senhora falou uma coisa interessante, né? Que vem de encontro com a pergunta que eu fiz. A importância que as empresas, as instituições privadas estão direcionando um olhar para isso. E a Pessoal Saúde, em especial, vem com um programa agora, o Glicovida, que tenta, não sei se a palavra certa seria essa, tenta não, ela é mais objetiva, ela vai de encontro ao combate à questão da diabetes. Como é que isso funciona? Como o programa funciona? Isso, vamos no programa e depois a gente fala do centro específico de Mauá. Sim, quando eu fui provocada a fazer um programa de prevenção para Pessoal Saúde... Provocada foi um tema legal, hein? Mas foi uma palavra bem bacana. Mas Ó, eu vou provocar a senhora. Exato. Não, e eu sou espanhola, né? Você quer me provocar? E aí ela falou assim, olha, eu quero fazer um programa de saúde, porque é interessante uma empresa que gasta com saúde querer fazer medidas de prevenção, que não dão visibilidade, não dá dinheiro, dá gasto, né? Porque para a gente promover, a gente precisa ter uma estrutura e alguns itens que vão ser gastos. E a gente eu fiz esse projeto, ela falou, você escolhe o tema. Sem dúvida eu escolhi diabetes, justamente por essa epidemia global, por essa preocupação da Organização Mundial de Saúde e pelo Brasil estar no cenário mundial. Né? Infelizmente, né? De tantas outras ruins, de tantos outros cenários ruins, esse é mais um. Esse daí, né? E aí nós registramos, inclusive na ANS, ele está aprovado, né, na ANS. A gente precisa prestar conta de que se está funcionando o programa. A gente fez índices bem assim, como vou dizer, corajosos, né, porque não vai ser fácil atingir os índices que eu mesmo coloquei, né. E a gente fez... A senhora foi otimista. Né? Fui otimista, né? Num país igual ao nosso, que a saúde é a última coisa com que se preocupam, eu entendo que a senhora não foi corajosa, a senhora foi otimista. Otimista, Parabéns pelo papel, viu? Mas aí o que a gente fez? A gente precisava ter um número, porque pela estimativa de um plano que tem 10.700 vidas, 81% em Mauá, daí você vai entender por que nós escolhemos o centro médico, nós temos em torno de pelo menos 1.000 diabéticos. E quando a gente tenta ver quem é diabético... Não, doutora, peraí. Números são coisas que me chamam a atenção. De quantos mil? Nós temos 10.700 pessoas. Quase 10% já é portadora... Não, tem que ser. Eu pus a prevalência. Por quê? Eu não conheço a carteira. Tá. Por que eu não conheço? Porque, infelizmente, quando os médicos da rede colocam uma consulta ou colocam uma internação, eles não colocam que é diabetes. O paciente internou com infarto, ele é diabético, não aparece, entendeu? Amputou uma perna. Então, eu tenho pacientes diabéticos que não estão nas informações dos códigos internacional de doenças. Então, o que eu fiz? O meu objetivo era alcançar pelo menos metade dessa população. Metade. Aí nós fizemos a validação dos questionários. Nós fizemos um questionário, eu precisava validar se eles estavam entendendo. Então nós fizemos 2 dias, um mutirão na prefeitura de Mauá, que é o nosso maior cliente, né? E o enfermeiro foi lá, fizeram os testes, tiraram pressão. E nós falamos, você quer participar do projeto? Eu vou pensar. Eu vou ver. Entendeu? Então, não foi o que a gente esperava. Né? Então, acabei de falar aqui, né? A questão de saúde nesse país E pelo menos 300 eu preciso, que é o que a Agência Nacional de Saúde determina da minha população. Aí nós mudamos um pouquinho a estratégia, mandamos WhatsApp, mandamos todos os meios, o site, né? Todas as vezes.
o retorno foi 100 pacientes. Né? De uma cidade grande como Mauá, né? Exato. Aí eu falei assim, minha última chance. Eu tenho um ambulatório, né, que é da pessoal, que atende várias especialidades, né, inclusive endocrinologia, tem psiquiatria, tem oftalmo, tem clínica geral, cardiologia, um monte de especialidades. Eu falei, por que não aplicar esse questionário na minha população que frequenta o posto? Rapidamente nós conseguimos esse número. Tá? Agora, a gente ainda pergunta se eles querem participar de uma maneira um pouquinho mais, olha, você não precisa pagar nada, né? Porque primeira coisa, quanto que vai me custar? Nada. E fora isso, foi oferecido atividade física de graça para essa população que aceitar, né? Que é um dos indicadores, né? E uma meta para perder peso, então tem nutricionista, psicólogo, psiquiatra, todo mundo abraçando esse paciente, né? E mesmo assim não é fácil. E eu preciso, para atender o programa, manter pelo menos esses 300 durante um ano. Então é um desafio. E aí é cíclico, então durante um ano a senhora vai acompanhando... Esse universo de pessoas que eu determinei que vai ser meu N, né? Meus pacientes. E daí a senhora acha que vai sair um estudo? Então, teoricamente sim, mas alguns pacientes não aceitam. Nós temos um termo de consentimento livre e esclarecido para poder publicar, né? E alguns não aceitaram. Então, depois eu vou ver quantos eu tenho e se eu tenho condições, excluindo os que não aceitaram, fazer meu estudo. É muito complicado fazer trabalho científico, né? Olha, eu falo para a senhora que eu entendo, né, essa dificuldade, porque eu sou professor universitário também. Então você entende mais do que... E às vezes nós aplicávamos pesquisa simples, quantitativa e qualitativa, e os alunos não conseguiam finalizar, porque quem eles iam entrevistar não conseguiam. Aí eu quero fazer um parênteses aqui, eu não entendo como é que a pessoa para responder em quem ela vai votar para governador, em quem que ela vai votar para prefeito, mas ela às vezes não quer parar para responder algo que vai ser importante para ela e para a coletividade. Porque os resultados de uma pesquisa igual a da senhora não é só para a Pessoal Saúde, por exemplo, ou a Prefeitura de Mauá, mas é para todo um país, que inclusive pode ser publicado em até outros países. Responder, até eles respondem, mas eles não assinam o termo de consentimento livre e esclarecido. É complicado, né? Eu não vou dizer nem que é o brasileiro, mas é o ser humano. Ele está ali contribuindo, mas não quer evidenciar a contribuição dele, vai entender. Ele tem medo, né? Quanto mais anos de escolaridade, mais a compreensão. Sim. Maior adesão. Quanto menor a escolaridade, quando é menos de 4 anos, realmente eles têm medo, eles não sabem o que é isso, eles não sabem o que é uma publicação científica. No caso do projeto, do programa Glicovida, que outras ações esse projeto ele pode trazer de benefício para quem estiver inserido nele? Então, nós conseguimos a CEO da empresa, ela liberou uma verba para a gente comprar alguns aparelhos, medidor porque como é que eu vou manter, né? Depois eu vou te falar os objetivos, o que é do diabetes, para ter sucesso o programa. Então, para medir aquele lib para colocar, né? Então, há um gasto em torno de tudo isso. Então, eu dou para o paciente condições de ele ter um autocontrole, de ele saber como está a glicemia dele. No exercício físico, ele vai se pesar, vai medir a circunferência abdominal. Então, a gente tem feito palestras para ver se a gente incentiva e, melhor, conscientiza. Né? A conscientização talvez seria o caminho... não o mais óbvio, mas o mais persistente para poder com que as pessoas entendam a importância desse assunto. Certo. E para eu ter sucesso e chegar na minha meta, eu preciso ter uma glicemia, tá? Em torno de 130, né? Porque o diabético chega a ter muito maior, né? Uma hemoglobina glicada em torno de 7, tá? E ter uma perda de peso importante, principalmente nos obesos mórbidos, né?
Porque a obesidade também é uma doença crônica e ela está intimamente ligada com o diabetes. E que o nosso alvo foi chegar a perder 16% do peso. A senhora me falou aqui um pouquinho antes de começar o programa de uma avaliação que vocês desenvolveram para que a pessoa saiba. Porque, doutora, a maioria das pessoas, talvez eu esteja errado, a senhora me corrija. Elas não sabem que tem a doença, até porque é o bordão dessa doença, é a doença silenciosa. Sim. Quando você vê, já está, né, em vias de fato. Essa avaliação, o que ela pergunta para a pessoa e como é que a pessoa pode saber que ela está, se não suscetível, está no caminho para adquirir a diabetes ou ela já tem e não sabe? Eu vou pedir para o pessoal, inclusive até colocar essa pesquisa, disponibilizar, se a senhora assim me permitir, no final, para que a gente possa passar isso para as pessoas, né? Essa avaliação de risco não é minha, é da Sociedade Brasileira de Diabetes. Tá. Né? Ela está disponível para quem quiser ver, inclusive na internet, né? E eu disponibilizo para você, onde são os fatores de risco para diabetes, para ter o diabetes, né? 5 perguntas são de estilo de vida, né? Que você quer que eu fale quais são as perguntas? Sim. É isso. Então, idade é a primeira, né? E infelizmente 64 ou mais é o máximo de pontos. Então você já ganha aí 3 pontos. A senhora já tinha dito a questão da idade. Aí a segunda? A segunda é se você tem atividade física 30 minutos por dia. Todo dia? Todo dia. Já estou na roça, doutora. Todo dia. Terceira? Se você faz ingesta de legumes, frutas, cereais. Se faz? Se faz a ingestão. Ingestão diária. Então, tem que ter vida saudável. Eu falei do meu filho agora há pouco aqui, mas eu também estou 3. As outras, quais são? Tá aqui. Pode olhar, não tem problema não. Índice de massa corpórea. Tá, é aquele que mede com... Não é a circunferência abdominal. Não é aquele que mede com... Não, com é aquele... o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá. E o outro é a circunferência abdominal. O quê? A circunferência abdominal. Tá. A medida, que de homem e de mulheres é diferente. Tá. Esses são os 5 itens principais que pode que detectar. Que são preveníveis, que a gente fala. A senhora falou que é o endócrino. É endócrino. Que cuida dessa questão. Sim. Tá. E a pessoa, pelo menos uma vez por ano, tem que passar, seja na rede particular, numa rede particular, como... O próprio SUS. No SUS, né? Que em São Paulo nós temos uma rede fantástica, né? Então, quais são os exames que são pedidos pelo endócrino para detecção da diabetes? Em primeiro lugar, a glicemia. Tá? Então, o endócrino ele tem toda um quadro que ele vê riscos, vê idade, porque varia também a idade. Conforme a idade fica mais alta, o índice glicêmico também sobe. Então, você não vai querer que um idoso tenha 70 de glicemia. Né? O outro é o teste de tolerância à glicose da primeira hora. Né? Só que hoje é muito pouco realizado porque ele é caro. Ele precisa de uma disponibilidade da pessoa ficar lá horas recebendo bolos de glicemia para medir a glicemia, né? E hoje se usa muito a hemoglobina glicada. Se usa demais, até mais do que se deveria. Porque eu já tive a infelicidade de ver pessoas que pedem todo mês. E a hemoglobina, ela demora 6 meses para desglicar, para a glicose que ela carrega, acabar e carregar de novo. Então, o endócrino, a Sociedade Brasileira, ela preconiza de 6 em 6 meses. Entendi. Doutora, eu tenho algumas perguntas específicas para fazer para a senhora, mas a gente vai dar só um tempinho para os nossos comerciais entrar no ar, aí a gente já volta. Imagine um plano de saúde prático e todo digital, que coloca você como prioridade. Um modelo rápido, sem burocracia e acessível para a sua empresa. Acesse nosso site e saiba mais. Pessoal Saúde, sua saúde do seu jeito.
Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Doutora, voltando dos nossos comerciais, eu gostaria que esse tempo agora que nós temos, a senhora me respondesse 4 perguntas, mas que também falasse um pouquinho desse centro especializado que a Pessoal Saúde tem em Mauá. E vamos começar por ele. O que a pessoa pode encontrar nesse centro? Ali é desenvolvido várias atividades, tem várias especialidades. Sim. Explica um pouquinho para mim. O centro médico se localiza em Mauá, bem no centro, um acesso fácil, tá? E ele disponibiliza. Tem uma gerente que cuida lá, que é a Regiane, que cuida de todo o centro médico e nos ajuda a captar os pacientes. Tem 2 endócrinos, tem 2 clínicos, um cardiologista, 2 psiquiatras, uma equipe todinha, que é um andar todo dia oftalmo, a nutricionista, a psicóloga e o treinador físico para orientar quem aderiu ao programa, que nem todo paciente quer fazer exercício físico. Uhum. Fora isso, a gente dá palestras de conscientização para a população. Né? A gente coloca no site, no link. Divulga, né? bastante. Para divulgar bastante. E dessa forma, qual é a vantagem? Né? Eu ter o histórico do paciente na mão, sendo que dos outros credenciados, a gente não sabe o histórico. A gente não sabe o histórico do paciente, porque não é intercambiável a informação. O que a gente precisava um dia migrar para isso. Que tem países em que, aonde você vai, você tem o seu documento que você coloca e você vê a tua vida toda de saúde. Né? Então, a gente quis fazer lá, justamente, até nós pedimos para os pacientes, você poderia passar só para fazer o programa, não vai abandonar seu médico, mas a gente queria que você passasse lá para a gente ter registro disso. Eu falo por mim, né? Eu tenho algumas dificuldades com consultas médicas, né? Eu não sei se isso é uma característica do homem, que ele é mais reticente, mais resistente a buscar, não uma qualidade de vida melhor, mas estar mais disposto a fazer exames, consultas. Eu falo isso porque na minha família as mulheres vão constantemente, minha esposa, minha mãe, e por aí vai. Mas meus irmãos, a gente tem uma dificuldade maior. Aí eu fico pensando nessa dificuldade que a senhora tem de preencher esses questionários por conta dessa resistência. É mais mulher ou homem que participa desse? É interessante sua pergunta, porque você vai cair da cadeira, mas a maior prevalência
É no homem. É homem? É homem. Então o homem de Mauá é diferente daqui. Não, a prevalência do diabetes. Ah, do diabetes. Tá. Ah, tá. No entanto, a maioria dos pacientes são mulheres. São mulheres. Porque a mulher se cuida mais. Por isso, quando você vê o índice de óbito, é mais em homens de diabetes. Que já está Ele não num se nível cuida. que... Né? E outro fator de risco importante que eu não citei é o tabagismo, né? Porque a diabetes, ela é silenciosa e ela interfere na microcirculação. Por isso que dá amputação de pé, insuficiência renal, né? Que é uma outra complicação importante. E o cigarro também faz isso. Então, quando juntam os dois, o risco é bem maior, né? Doutora, eu queria fazer, de tão importante que é esse assunto que nós estamos conversando, eu até anotei aqui 4 perguntas para fazer para a senhora. Primeira, por que é tão importante fazer um trabalho sobre diabetes no Brasil? Porque além da gente ter, no momento, né, 20 milhões de pessoas com diabetes, o Brasil está entre os 10 maiores países em número absoluto de diabetes, né? E principalmente para a nossa diferença social, os mais pobres têm um acesso mais dificultado. Entendi. E dada a importância desse assunto, né, eu gostaria até de fazer 4 perguntas que eu até anotei aqui para não me perder nelas, né, e poder passar para os nossos seguidores informações não só precisas, mas importantes também. A urgência de programas de prevenção e vigilância para a DM2 no Brasil, qual é? A maior importância é primeiro identificar, porque 1 em cada 3 pessoas não sabem que são diabéticas, né? E isso só vão ser descobertos quando elas estiverem com complicações, o que é muito comum, morte súbita, infarto, né? É muito comum. E também mitigar os riscos, os desfechos desfavoráveis do próprio diabético, que é o infarto, as amputações, as doenças cardiovasculares em geral, as retinopatias diabéticas que as pessoas perdem a visão. Então, as pessoas, eu acredito que elas não façam ideia de todos os riscos do diabetes, que com ações de mudança de estilo de vida a gente poderia diminuir esses riscos. Eu entendo que a diabetes é o nosso assunto, mas para uma qualidade de vida melhor sempre passa por uma mudança de vida, né? Sim, sim. E começa com a conscientização. Né? A conscientização, sabendo que as pessoas gostam sempre do caminho mais curto, né? Por exemplo, não quer perder peso mudando o hábito alimentar, fazendo exercício físico, né? Eles preferem outros caminhos, né? A cirurgia de obesidade mórbida é maravilhoso para obesidade mórbida, né? E tem pessoas que ganham peso para operar. Isso assim, e a gente vê no nosso plano realmente isso. Doutora, calma aí, eu não entendi. As pessoas ganham... elas já têm uma predisposição para... Já estão um peso que não estão felizes, né? Só não é mórbido, é não obeso. É mórbido, isso. Então elas engordam para poder... Que o médico mesmo fala, olha, não está ainda no índice e tal. Aí elas têm grupos e falam, quanto que eu preciso ter de peso? Cara, então, quer dizer, coitado, é falta de conhecimento do quanto isso faz mal para ela. Né? E eu sempre falo, a cirurgia de obesidade ela é maravilhosa, ela diminuiu riscos, mas ela tem um custo também. Né? Sendo que se a pessoa tivesse hábitos alimentares mais saudáveis, parar de fumar, fazer 30 minutos de... Exercício físico não significa ir na academia e puxar ferro. É você andar 30 minutos. Toma o metrô, o ônibus, 3 estações depois. Vai no mercado, que é tão gostoso, a pé. Né? Doutora, e a importância da abordagem multiprofissional para adesão e sucesso do paciente? Porque quando um paciente se candidata realmente a fazer parte do programa, a gente precisa saber como ele está. Né? Então, ele passa pela Nutri para ver os hábitos alimentares, a circunferência abdominal, o IMC, né? A psicóloga para ver o quanto esse paciente... porque tem pacientes que têm uma relação muito ruim com a comida, e eles falam, eu faço tudo, menos parar de comer, né? As coisas que realmente não fazem bem. E o endócrino para pedir os exames para ver realmente em que situação que está, o quanto ele precisa diminuir e atingir as metas que a gente quer de diminuir essa glicemia, a hemoglobina glicada, né?
O cardiologista, para ver se ele já tem alguma complicação, como é que está o índice de a fração de ejeção dele, e se ele tem condições de fazer o exercício físico, que faz parte do nosso programa. Né? O nefro, para ver se ele já tem alterações renais, né? E o oftalmo, para ver essa retinopatia diabética, se ele tem degeneração. Entendi. Então, e até o vascular ele passa na primeira consulta, para ver se ele tem algum problema no pé, que o pé diabético é uma das grandes consequências. E até os pacientes falam, mas nunca ninguém examinou meu pé. Né? E faz parte da pergunta, quantas vezes seu pé foi examinado esse ano? Doutora, para a gente finalizar, me fala um pouquinho sobre os detalhes do cronograma de 12 meses e o acompanhamento intensivo. Então, nosso programa, que vai durar 12 meses, ele tem, a gente chama de D1, né, até o D365. Na primeira consulta, ele vai passar com o psicólogo e com o nutricionista, onde ele vai fazer essa avaliação de alimentar, de medidas, né, antropométricas, tudo isso. Depois que ele vai passar com o endócrino. Aí o endócrino vai pedir exames que foram pré-determinados pela própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e o segmento do psicólogo e do endócrino vai ser bimensal, uma vez a cada 2 meses. Né? O da nutricionista vai ser mensal. Né? O exercício físico vai ser semanal, 2 vezes por semana. O cardio no primeiro mês e no último, para fechar o programa, para ver o quanto teve de melhoria. O oftalmo, se não tiver alteração, também no primeiro e no último. Né? E depois a gente vai fazer esse apanhado geral de quais foram os resultados através de índices. Né? Que a gente vai falar desde adesão a exercício físico, a peso corporal, aos índices de hemoglobina glicada, aos índices de glicemia. Entendi. Se teve complicação, se teve internação, se teve procura do pronto-socorro, que a gente vai ter um enfermeiro que pode o tempo todo, né, durante o dia, o horário comercial, ele vai ter acesso para ligar, ter dúvidas, como eu uso o medicamento, como eu não uso, está dando alteração na fita ou no Libres, né, os pacientes que vão estar com o Libres. Bom, doutora, eu quero agradecer a participação da senhora, foi bem prático, né, as dicas que a senhora deu. E assim, galera, eu achei o cúmulo, doutora, da pessoa querer engordar para fazer, isso eu não sabia. Olha que mentalidade, quando seria mais fácil emagrecer. Vou reeducar minha mente, eu vou procurar um médico, olha, como é que eu posso melhorar minha alimentação? Não, o cara quer engordar, se submeter a uma anestesia geral, não é? Fazer uma cirurgia, correndo grande, todos os riscos, quando talvez, eu posso estar errado, tá, doutora? Quando o mais fácil seria ele repensar. Com certeza. Não é? Mudança de estilo de vida, né? Bom, doutora, a senhora quer deixar alguma forma das pessoas encontrarem o programa? A senhora quer deixar um telefone de contato da Pessoal Saúde? Sim, o nosso contato é o centro médico, que lá que tá todos os profissionais, que é o que a senhora está falou acompanhando antes o programa, do comercial, né? O enfermeiro. Então, a gente pode deixar depois para você esse contato. A gente vai colocar aqui na tela. Eu quero agradecer mais uma vez a senhora, prazer a participação. É todo meu. A senhora chegou aqui toda tímida, deu uma aula para gente. Não, imagina. Né? Já pode até apresentar o podcast. Já. Pode falar lá para o meu amigo João lá. Ó, eu fui convidada para apresentar o podcast agora. Não vou ser mais gestora de saúde. Não chego a tanto. Tá bom, doutora? Tá bom. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês pela iniciativa. Eu vou me juntar nessa luta com vocês. Tá? Vamos divulgar assim que eu receber essa avaliação de risco. A gente vai colocar a pesquisa da senhora também, tá bom? Certo. E vamos ver se a gente aumenta os números aí, porque isso é bom para todo mundo, tá bom? E parabéns pela iniciativa, porque ninguém quer falar de coisas ruins, não, né? Não, aqui nós queremos falar mais de saúde ainda. Eu gostaria muito que outros colegas da senhora viessem aqui falar sobre coração, estômago, enfim, né?
A senhora pode falar para os seus amigos lá, ó, o Pedro Pimenta quer Vai lá. conversar com vocês aí. E eu agradeço a Pessoal Saúde pela iniciativa, porque Muito boa. fazer um plano, fazer prevenção não dá visibilidade. Se houver economia, é muito a longo prazo. Sim, Né? Porque até você identificar e realmente conscientizar, não é assim. legal. Muito Tá bom? obrigado, doutora. Até a Obrigado próxima, você. tá? Nós vamos ficando por aqui. Obrigado. Espero que você aí, ó, nós estamos em janeiro ainda, então é tempo de você mudar aí a sua mentalidade, né? A gente teve aí a Monique Agnes, que falou sobre comportamento, e olha só como é importante, a doutora Rosana também falou de mudança de hábitos. Então para de comer aí um pouco os processados, se alimenta melhor, vá fazer o seu exercício e procura o pessoal saúde para fazer o seu convênio. É isso? É isso. Um forte abraço, nós vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus assim nos permitir.